Eu estou aqui com o Flávio Feitosa, presidente da Rede Governança Brasil, RGB. Flávio, conta um pouquinho para nós como é que surgiu a ideia da RGB e desde quando que ela existe? Muito bem. A RGB ela começou em 2019 como um movimento pequeno por iniciativa do ministro Augusto Nardes, do TCU, que sempre foi um defensor da tese que a boa governança pública pode transformar o país. Então, ele na sua atuação no TCU, ele desenvolveu os referenciais de governança, disseminou a tese, mas chegou um momento em que, enquanto tribunal, né, há um certo formalismo que você tem que respeitar, né, e com isso você não pode expandir muito a disseminação de forma mais flexível, vamos colocar assim. Pensando nisso, né, ele começou a partir de 2019 a juntar alguns entusiastas do tema, né, para formar um movimento cívico, voluntário, sem fins lucrativos, para disseminar a tese da governança. Então, daí em 2019 surgiu a RGB como um movimento pequeno, né, e hoje nós já somos mais de 400 voluntários, com as maiores lideranças públicas e também privadas do país, né, e são voluntários que ajudam, né, em todas as esferas públicas, todos os poderes, a disseminar a tese da governança. Mas o trabalho da RGB está focado mais para a governança na gestão pública ou não? A governança de uma maneira geral e a entes públicos e privados? Muito bom. A governança, se a gente avaliar a história da governança no Brasil, o início da governança se confunde com o surgimento do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Isso foi lá em idos de 99. O IBGC hoje já é um instituto extremamente competente, sedimentado, e ele tem essa atuação dentro da governança corporativa. Exato. Né? E, por outro lado, nós, enquanto gestores públicos, havíamos, ao longo do tempo, né, desde 2014, quando surgiu a primeira versão do referencial de governança, a gente percebeu que havia um gap muito grande em relação a conhecimento, aplicações, a implantação de sistemas de governança na gestão pública. Então, a RGB, ela, de fato, o seu grande objetivo, né, é disseminar a governança pública, efetivamente. É óbvio que quando você dissemina a governança pública, automaticamente, enquanto projeto de país e de nação, você traz benefícios também para a governança corporativa, para os entes privados. Então, a gente tem hoje também voluntários da esfera privada. Por exemplo, a gente, na segunda-feira, a gente formalizou uma parceria com o Movimento Brasil Competitivo, né, cujo o presidente do conselho é o Dr. Jorge Gerdau, né, que é um movimento que tem mais de 400 empresas. Então, assim, o benefício da boa governança pública também traz benefício para a governança privada. Porém, o nosso foco é governança pública. Perfeito. Agora a gente vê o ESG, foi uma terminologia que ela entrou muito em voga e tem ganhado aí cada vez mais a sua implementação e a sua voz dentro das estruturas, tanto empresariais quanto as estruturas públicas. Você acredita que com esse olhar maior, a divulgação maior, a exposição, a disseminação desses pontos, isso tem incentivado e acelerado mais o processo de preocupação com a governança da gestão pública? Sim, o ESG, né, a gente hoje, nitidamente a gente vê no mercado privado quanto a avaliação de valor, né, das empresas tem hoje uma relação muito forte com o que as empresas contribuem, com sustentabilidade social, ambiental. Então isso é inegável hoje no mercado privado. Por outro lado, dentro do contexto público, né, ainda que a gente não tenha, a governança pública não
não visa dar suporte aos acionistas, ao seu patrimônio, vamos colocar assim, né, aos seus lucros, né, ela visa trazer o quê? Um benefício social. Né? Então, é tudo muito interligado. A partir do momento em que a temática da sustentabilidade socioeconômica, ambiental vem à tona no mercado privado, automaticamente o mercado público, a iniciativa pública precisa atuar junto com isso. Então, a própria governança, a temática governança, começou na iniciativa privada e percebeu-se ao longo do tempo quanto é um sistema sadio, né? E que ele era absolutamente aplicável para a governança pública. Afinal de contas, nossos acionistas são a sociedade que, por meio de impostos, banca o governo para que ele te dê retorno financeiro. Então, assim, qualquer movimento que existe entre público e privado é muito interligado. E especificamente na temática do ESG, né, é uma temática que ela é rica para os dois, para o público e para o privado. E com isso, de fato, houve um estímulo maior pela governança pública, porque um dos pilares da governança pública hoje é a sustentabilidade socioambiental. Certo. Agora, trazendo para o dia de hoje, que a gente está celebrando aí a assinatura de um acordo de cooperação entre a ABNT e a RGB. Como surgiu o interesse da RGB em procurar a ABNT? Excelente pergunta. A rede, né, é um movimento de voluntários, né? Voluntários e de parceiros. A gente só consegue, de fato, trabalhar, entregar resultados por meio da disponibilidade, da atuação dos nossos parceiros e voluntários. Então, a formatação de parcerias, de acordos de cooperação, para a gente é essencial para a nossa operação, né? Porque nós não temos receita, nós não temos uma estrutura que mantenha a sua operação. Então, a estratégia de trabalhar com parceiros estratégicos, primeiro ponto, é algo fundamental para o nosso roadmap. Segundo, e se tratando de governança pública, né, trabalhar, definir, criar conceitos, estruturas, frameworks de governança, né, é um primeiro passo para você criar referências, né, para que os sistemas de governança sejam trabalhados e implantados. O TCU começou, aqui no país, a criar os referenciais de governança pública, né? E a RGB deu um passo adiante, tendo como referência os referenciais do TCU, a criação de novas referências enquanto políticas, enquanto sistemas de governança pública. Hoje, por exemplo, a gente tem uma cartilha de governança municipal, né, que não é objeto, por exemplo, do TCU. Então, a gente vai formatando novas referências. E, por saber da importância, né, que a ABNT tem em relação à normatização aqui no país, a gente viu uma oportunidade, dentro da norma ISO 37000, que é de governança das organizações, da gente trazer uma referência de uma norma complementar, ou uma norma recomendada, voltada para a governança pública. Porque a partir do momento em que os entes públicos têm como referência uma norma, ou seja, uma lei, etc., né, isso, sem dúvida, traz mais segurança jurídica. Então, qual é a oportunidade disso aí? É da gente construir em conjunto, pela expertise que tem a ABNT em relação à normatização, pela expertise que tem a rede em governança pública, a construção de uma norma referência em governança pública para o país. É uma inovação, né, efetivamente, mas isso vai trazer um impulso muito grande em relação à disseminação da governança pública. Afinal de contas, tendo uma norma como referência, é ótimo. Se a gente olhar do campo legislativo, no momento, a gente ainda está iniciando na construção de marcos voltados para a governança. A gente tem um decreto, 2017, sobre governança pública. Nesse momento, no Congresso, está tramitando um projeto de lei voltado para a governança pública. Mas, enfim, são coisas que são trabalhadas dentro do arcabouço legislativo mais lentamente. Já trabalhar diretamente com a ABNT para termos já uma referência de uma norma de governança pública, sem dúvida já vai ser um passo mais rápido e um impacto muito grande. Então, foi esse o nosso objetivo, da gente
juntar esses esforços, porque para trazer a expertise dentro do arcabouço da ISO 37000, né, acrescentar essa referência voltada para a governança pública. Perfeito. E o que esse acordo de cooperação técnica entre a Rede de Governança Brasil e a Associação Brasileira de Normas Técnicas prevê? Muito bem. O primeiro produto desse acordo é voltado justamente para essa construção conjunta dessa norma recomendada de governança pública. Esse é o primeiro passo, né, o primeiro produto. Mas se a gente avaliar a sinergia que existe entre a rede, no que tange a disseminação, a capilaridade voltada para a governança pública, e a ABNT, em toda a sua expertise em termos técnicos voltados para normatizações, então há uma sinergia muito forte. Então a cooperação vem nesse sentido, além desse primeiro produto voltado para a governança pública, existe uma miríade enorme de outras possibilidades de cooperação envolvendo esses aspectos normativos, aspectos técnicos, né, voltados para a governança e gestão pública também. Então é isso, a parceria, essa cooperação visa a gente juntar esses esforços, né, e no final das contas quem ganha com isso é a sociedade, né, é o Brasil, que avança em ter referenciais voltados para uma boa governança pública. E de que forma que você acredita que a ABNT ela possa contribuir especificamente com a normalização de uma governança na esfera pública? Excelente. Bom, a gente montou, né, a gente já tem a rede ao longo desses 3 anos praticamente, já criou alguns referenciais de governança. A gente tem um código de boas práticas de governança, a gente tem a carteira de governança municipal, dentre outros produtos. Porém, a gente não tem a expertise de pensar, de estruturar uma norma técnica voltada para a governança pública, né? Não só a expertise, e também a gente não tem a estrutura de certificações, de normatizações que tem a ABNT. Então, com o que a gente tem hoje de conhecimento, assim como eu já falei, nós temos um capital intelectual riquíssimo, somos mais de 400 voluntários. Nós temos ministros de Estado, secretários executivos, gestores executivos públicos, né? Imagina a gente absorver esse conhecimento voltado para a governança e gestão pública, né, e trazer para uma entidade como a ABNT, transformar esse conhecimento de governança e gestão em normas referenciais, em programas de certificação, de capacitação para os nossos gestores públicos, né? Isso, sem dúvida, para a missão da rede, né, vai ser um ganho muito grande, porque uma coisa é a gente ter um referencial, um código de boas práticas de governança, né, que é uma referência. Outra coisa é você ter uma norma instituída para isso, construída com base, né, no expertise que tem a ABNT nesse segmento. E qual a expectativa da RGB para este acordo? Muito bem. A nossa expectativa é evoluir a maturidade em relação à governança pública no país. Em que sentido? O que a gente tem hoje, né, de referências em governança pública no país? Nós temos os referenciais do TCU, né, que já está no referencial do TCU de governança, está na 3ª edição. Nós temos já os referenciais que a própria rede já criou, né? Então, assim, a gente já tem, de fato, uma matéria-prima de conhecimento voltada para a governança e gestão públicas interessante. Mas isso não é suficiente para a gente tornar a governança pública como um referencial obrigatório nas organizações públicas, né? E a partir do momento em que a gente tem uma norma, né, ou outras normas, ou programas de certificação voltados para a governança pública, a gente, além de estimular tecnicamente, a gente consegue evoluir na própria temática da governança pública. Os nossos gestores públicos, né, vão ter, além dos referenciais disponíveis, a gente vai ter uma norma ou normas que definem como fazer uma boa governança pública, né? E isso a gente visa atender um gap que hoje nós não temos no arcabouço jurídico do país leis voltadas para a governança pública. Então,
Até que a gente tenha um arcabouço jurídico voltado para a governança pública, que não existe no momento, de maneira completa, né, atuar junto às normas é uma estratégia ótima. Inclusive, eu vejo, tem um próprio objetivo da ABNT, que nos chamou muita atenção, que é o seguinte: mais normas, menos leis. Então, para a governança pública, que é um assunto urgente, né, dado todo o contexto que a gente vê atualmente, tanto mundial quanto nacional, da necessidade de se ter uma boa governança, né, trabalhar já com normas já de forma rápida, objetiva, referenciais, para a gente vai ser, no final na prática, um grande reforço para a missão da EGB, que é, né, a disseminação da tese que a governança pública ela pode transformar positivamente o país. Enfim, a normalização ela ajuda você a começar a construir um legado, né? Começar a construir uma bibliografia, uma central de cultura em que você possa orientar os passos futuros e até, como isso é um trabalho sem fim, né? Futuramente, quando você tem uma normalização, aí depois você só vai fazer as atualizações mediante as mudanças naturais que acabam acontecendo na sociedade. Perfeito. Muito bom. E que temas que vocês identificaram para a elaboração das normas técnicas ou para essa revisão da normalização existente? Antes de falar nesses temas, você colocou uma coisa muito, muito interessante sobre as perspectivas que envolvem a gente ter normas voltadas para a governança pública e evoluções. Olha, a gente consegue desenvolver nossos produtos voltados para a governança pública com base nos nossos voluntários. Nós somos 400 voluntários. O TCU, que é um órgão de controle, também cria as suas normas a partir dos seus servidores. Agora imagine a partir do momento em que a gente tenha normas de governança pública, e isso é disseminado nacionalmente. Quantas mentes brilhantes podem vir, independente de ser público ou privada, a contribuir, a aplicar, a evoluir as normas. Então, assim, em termos de disseminação e capilaridade, né, vai extrapolar e muito a própria rede, os próprios órgãos de controle, efetivamente. Né? Então, qualquer cidadão brasileiro de posse do conhecimento dessas normas técnicas voltadas para a governança pública pode sugerir, pode evoluir, pode aplicar. Então, assim, o nosso ganho, o ganho do país com essa cooperação entre a BNT e a EGB, de fato, vai ser muito significativo. E aí, pensando especificamente sobre as temáticas, né, dentro do arcabouço da governança pública, né, nós temos alguns mecanismos que são basilares: liderança, controle e estratégia. Né? Isso são as referências principais para qualquer sistema de governança pública. Né? Então, a nossa frente de atuação técnica junto à BNT vai começar a partir desses pilares, vamos colocar assim. Né? Os pilares das boas práticas de governança, ou de liderança, de estratégia, de controle, e aí isso vai derivar os aspectos voltados para compliance público, para, enfim, todos os mecanismos. Mas vamos começar de cima para baixo, né? E o primeiro passo é trabalhar esses mecanismos principais, né? que envolvem isso. É somar também aos princípios da própria governança, né? da equidade, da transparência, etc. Então, assim, matéria-prima para trabalhar em conjunto, né? A gente tem um roadmap aí de muito tempo aí, de muita coisa bacana para ser feita. Flávio, você falou que o primeiro passo é a criação desses mecanismos, né? Passado a assinatura do acordo. Passado aí a criação desse mecanismo, quais são os próximos passos com relação à assinatura desse acordo e o que pode vir pela frente? Então, bacana. Bom, o acordo, como já dito, ele vai institucionalizar a cooperação, cujo primeiro produto, né, é a criação, definição de uma norma complementar de governança pública dentro do arcabouço da ISO 37000 de governança das organizações. Esse é o primeiro passo. Com essa norma recomendada e criada, nós temos aí
várias oportunidades de cenário de desdobramentos disso aí. Né? Então, a norma, certamente, esse tratado de governança pública, ela vai abordar os temas principais, os temas, ou princípios, ou mecanismos, liderança, controle e estratégia, por exemplo. A partir desse momento, a gente pode ter um roadmap aí de outras normas complementares, de programas de certificação, de momentos de disseminação, de sensibilização. Então, assim, a gente ainda não fechou ainda um plano de trabalho de longo prazo. No primeiro momento, a gente tem que ter um referencial básico. O referencial básico é a norma complementar, ou é a norma recomendada, né, que é de governança pública, cujo o plano de trabalho é o primeiro produto dessa nossa cooperação. Depois que a gente tiver essa norma definida, aí a gente vai estudar numa segunda fase essa cooperação, né, onde a gente pode atuar. E com certeza existe muitas possibilidades de a gente atuar conjuntamente com base nessa referência. Então, eu queria agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Obrigado aí pela nossa conversa. Eu que agradeço. Perguntas excelentes. Obrigado.